Os 5 ministérios foi levantado pelo próprio Deus. A questão toda é, isso não é título, isso é chamado. Se você é pastor, pastoreie, mesmo que você não tenha um salão. Se você é profeta, profetize, mesmo que não tenha quem te ouça. Se você é apóstolo, abra um caminho que outros vão passar. Se você é mestre, ensine, mesmo sem que você tenha um curso ou uma denominação para isso. Se você é evangelista, fale do evangelho, que é aquilo que o Cristo fez. O problema é que o molde religioso colocou todos esses ministérios numa hierarquia mentirosa. Não há hierarquia nisso. É função, meu querido. É função. Então não há diferença entre o apóstolo e o profeta. Hoje colocaram o apóstolo como o cara. E é uma mentira, porque a própria palavra diz que o apóstolo é a escória do mundo. O apóstolo tem que ser o alicerce, o apóstolo tem que ser considerado lixo. É isso que a gente tem visto hoje? Não é. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero que você entenda que você é livre porque o Cristo te libertou. Que os seus pecados foram perdoados não porque você confessou ele a um líder religioso, mas porque você o confessou ao rei. Sabe por que hoje nós não conseguimos viver aquilo que o Cristo nos ensinou? Confessando os seus pecados uns aos outros para que encontre ajuda? Você sabe o porquê? Eu te falo de experiência própria. Porque você se sentar do lado de uma pessoa e abrir o seu coração pela sua fraqueza, pelo seu pecado, você automaticamente é julgado, você automaticamente é exposto diante dos homens. Irmão, me fale a verdade. Quantas vezes você conseguiu sentar do lado de uma pessoa e abrir o coração do seu erro? Poucas vezes. Se conseguiu alguma. A questão é que quando você entende que não há necessidade de nenhum homem intermediar o perdão do Cristo, não sou eu que posso julgar o seu pecado, não sou eu que posso medir o seu pecado, porque o seu pecado, o meu pecado, já foi julgado, já foi medido, já foi perdoado, nós já recebemos a sentença que é o perdão. O perdão é a sentença do coração do Deus Pai para todo homem depois da cruz do Calvário. O sacrifício da cruz ele foi suficiente para perdoar todo o pecado. Entenda isso, todo o pecado. Quando você está em um caminho de pecado que você não enxerga, o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo é quem convence você do pecado. Não sou eu com esse vídeo que vou te convencer, não é o pastor que se chama pastor que vai te convencer, não é qualquer outro tipo de homem que possa convencer você do seu pecado a não ser o próprio Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. Na cruz, o seu pecado, o meu pecado foi deletado. Como esse computador que está aqui atrás. Se eu pegar e colocar no HD e digitar formate, zera. Foi isso que o Cristo fez. E é isso que acontece cada vez que você erra, que você peca e você fala: Pai, me perdoa. Olha para o sacrifício da cruz e não para mim. Esse perdão é automático. Esse perdão é pago. Então, funciona assim mais ou menos. Eu peco todos os dias. Quando eu peco, eu olho para o Cristo e falo: me ajuda nessa, que eu estou ferrado. Quando esse pecado meu chega diante do Pai, chegou o meu pecadão. Olha, o Luca pisou na bola, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí o Pai olha para aquilo, olha para o lado onde há uma cédula escrito: pago pelo sangue do Cristo. Aí o que o Pai faz? Olha o valor da cédula, olha o valor do pecado. A cédula cobre o pecado. Está perdoado. É assim que funciona. O sangue, o sacrifício, a cruz é como se fosse um calção diante de Deus. Quando você vai fazer um empréstimo, você tem que apresentar garantias para aquele empréstimo. A graça é da mesma forma. O sacrifício foi o que nos deu a garantia para vivermos a graça. E uma das coisas que na graça me chama mais atenção é que ela sofre de amnésia. Todas as vezes que eu peço perdão do pecado, esse pecado é esquecido.
O homem é que revive o pecado. O homem é que não consegue tirar a mancha das costas do outro ou dele mesmo. Porque o sistema religioso não ensina perdão, o sistema religioso ensina penitência. Sabe por quê? Se o sistema religioso hoje, seja ele evangélico, católico, a porcaria que for, se o sistema religioso ensinasse o que é perdão, as pessoas seriam livres. E a única coisa que o sistema religioso não quer que você seja é livre. Porque se você for livre, você entende que não precisa de homem nenhum para poder te cobrir, para poder te apertar, para poder te agradar. E o seu dinheirinho, meu amigo, vai para onde o seu coração entender e não para a denominação a qual você pertence. Preste atenção. Não estou dizendo que você não precisa caminhar com pessoas. Caminhar em amor. A palavra diz, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é um suporte, meu amigo? Você consegue ver isso aqui? Tá dando para ver isso aqui? Esse vidro é o suporte dessa caixa. Entende? Suportar não é como a religião ensinou a gente durante uma vida. Você tem que ter um saco para aguentar aquele irmão mala. Suportar, tem que ter muito amor, tem que ter um saco para aguentar ele, porque esse cara é muito chato, esse cara é pentelho, então vamos suportar ele, né, em amor. Não é isso, querido. Suportar é ser isso aqui. É você ser o suporte. É você ser o apoio daquele que é fraco. Daquele que está caminhando em um caminho debilitado. Daquele que está com os pés tortos. Porque pecado significa pé torto. Pecado significa errar o alvo. Quando alguém está andando com o pé torto ou errando o alvo, você em amor vem e dá suporte a ele. Para que ele volte ao caminho da graça e caminhe em direção ao alvo, que é o Cristo. Então, caminhar com pessoas é precioso. Repartir, confessar, amar, comungar, isso é precioso, meu irmão. O que não é precioso é você estar debaixo de um jugo, é você estar debaixo da vara de correção de um homem e não do Cristo. Porque eu vou te dizer, quando o cara fala, a minha igreja diz, eu tenho que colocar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio, porque só tem uma pessoa que pode dizer assim, o Cristo. Porque foi ele quem morreu pela igreja, pela noiva que é você. Não há homem algum que possa dizer, esse homem me pertence, a não ser o Cristo. Porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém morreu por outro homem. Nem que se tivesse morrido, o nosso sangue, o nosso sacrifício não é suficiente para cobrir ou comprar qualquer outro homem. Porque todos já foram comprados pelo Cristo. Os que nasceram, os que estão vivos e os que hão de nascer. Todos foram comprados pelo sacrifício. Todos foram lavados pelo sangue. Todos foram remidos pelo poder do sangue do Cristo. Essa é a liberdade que eu quero que você entenda, meu irmão. Essa é a liberdade de você poder dizer, eu sou de Cristo. Eu não tenho rótulo nenhum porque eu não sou Coca-Cola, meu irmão. Eu sou do Cristo. E eu não tenho que sair dizendo isso para ninguém. Moody falava assim, prega o evangelho a todo instante. Seja nas madrugadas, seja nas pontes, seja na pescaria, seja no churrasco, seja no supermercado, no serviço, seja na escola, na faculdade. Prega o evangelho de dia, de noite, de manhã, aonde você estiver. E se for preciso, fale. Viver o Cristo é isso. Ser semelhante ao Cristo é isso. É você ter as atitudes do Cristo, é você ter o caráter do Cristo, é você ter o cheiro do Cristo. E a última coisa que você tem que fazer é falar. Porque de palavras o mundo está cheio. E o mundo que eu falo, porque eu não tenho mais essa concepção de aqueles que estão na igreja são de Deus e aqueles que estão fora da igreja são o mundo. É mentira isso. Porque há muita gente que não está dentro da igreja, mas é muito mais Cristo do que homens que estão lá dentro. Porque ser Cristo é ter a atitude do Cristo, é ter o caráter do Cristo, é entender que o Cristo foi suficiente para abrir um caminho pelo qual eu me chegasse até Deus. Te dizer uma coisa, quando você procura o Pai com um intermediário que não seja o Cristo, você está na água, mano. Não existe. Você vai bater com a cara na porta e você não vai achar resposta nenhuma. Se você conseguisse pecar dentro de um dia
de uma forma que fosse incontável, o sangue do Cristo ainda assim seria suficiente para perdoar todos os pecados. Mas o que os homens religiosos estão dizendo a respeito disso, a respeito daqueles homens e mulheres que entenderam a liberdade, que entenderam o caminho da graça, que entenderam o caminho do perdão, é que nós estamos vivendo um evangelho da facilidade, onde eu posso pecar constantemente, já que eu tenho o sangue do Cristo mesmo, já que eu posso ser perdoado a cada pecado que eu fizer, então eu vou pecar, eu vou fazer o que me der na telha e tudo bem. Mas o que esses homens religiosos não conseguem entender é o sentimento que há no coração de cada um de nós, aonde nesse caminho que leva ao Cristo, nesse caminho que é chamado a graça, nesse caminho que é gerado o perdão, nos constrange o pecar. Porque quanto mais você entende o Cristo, quanto mais você entende o poder do perdão, a preciosidade do perdão, mais constrangido a não pecar você é. Porque é simples. Se o caminho da graça, ou se o caminho chamado graça, nos leva ao Cristo, e o nosso alvo é o Cristo, e pecado significa errar o alvo, faz essa continha comigo. Se você está num caminho chamado graça, esse caminho chamado graça te leva ao Cristo, e o Cristo é o teu alvo, se você está nesse caminho, o pecar não cabe. Mesmo que por algumas vezes nesse caminho você suje os seus pés com a poeira, ou às vezes acaba pesando até na merda, acontece. A graça, ela vem e te ajuda a levantar. Ela abana a tua poeira, ela sacode a tua roupa e fala: vamos lá, vamos lá, vamos lá, que o caminho é longo e você tem que chegar. Você tem que ser semelhante ao Cristo. Quando você volta o seu coração, o seu entendimento para essas coisas, o jugo que está sobre os seus ombros não é mais o dos homens. O jugo que está sobre os seus ombros é o jugo do Cristo, que é um jugo leve e suave. Mesmo que você esqueça tudo que eu disse até agora, uma coisa eu preciso que fique gravado na sua memória e no seu coração. Você foi perdoado pelo sangue do Cristo, pelo sacrifício que o Cristo fez na cruz. O seu passado passou. O que ele te dá hoje é o presente. O que ele te dá é o agora. Esqueça, porque ele esqueceu. Tire essa marca das suas costas. Tire esse jugo, joga no chão. Entra nesse caminho chamado graça e viva a preciosidade do perdão, a preciosidade do amor do Cristo, porque ele te ama. Ele quer que você viva essa liberdade, ele quer que você seja livre, porque ele fez tudo isso para que você e eu fôssemos livres. Eu não sei se você deseja viver o que você está vivendo nesses dias, mas uma coisa eu sei: se você conhecer a graça, nunca mais você vai deixá-la. Eu sei que o tempo que temos em vídeo é muito pouco para poder falar de um assunto tão complexo e tão extenso, e que eu sei que gera muita polêmica, porque muitas pessoas estão assistindo agora e estão sendo tocadas porque são julgadas, são penitenciadas, e muitos que são os juízes, os julgadores, estão metendo pau em mim, mas eu não estou nem aí com o que você está falando. Eu estou vivendo Cristo e isso me basta. Mas se você que está tocado, ou você que acha ao contrário disso, quiser falar comigo, www.lucasbrandt.com.br. Você pode mandar um e-mail para mim e a gente conversar mais sobre isso. Uma coisa eu sei, querido, guarde o que eu estou te falando. Eu não julgo a ninguém, mas também não sou julgado por homem nenhum. Quem me julga é o Cristo, e isso me basta. Valeu.